facilitadora ainda no curso da mediunidade, estudo e prática, e eu tenho muita admiração por ele. Ele é uma pessoa incrível, uma pessoa humilde. Ele senta ao lado do Divaldo para ministrar palestra, assim como senta aqui ao lado dessa pequena aprendiz também para conversar um pouco sobre o Evangelho, e age da mesma forma. E vocês vão ver o tanto de conhecimento que ele tem para passar aqui para a gente hoje. Então, Max, eu poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre você com muita alegria, mas eu passo a palavra para você também cumprimentar o pessoal que nos assiste. Boa noite, amigas e amigos. Estamos aqui. A Fernanda, como diria um espírito aqui do meu lado, menos, Fernanda, menos, por favor. Na verdade, gente, nós estamos aqui na condição de trabalhador espírita, e isso é uma responsabilidade tremenda, mais do que qualquer outra razão. É o motivo pelo qual nós estamos nesta doutrina espírita, para poder aprender, e o que a gente conseguir aprender, compartilhar com as amigas e os amigos que nos acompanham, que nos veem, porque seguir o Evangelho é o caminho para a nossa redenção íntima, né? Então sejam todas e todos muito bem-vindos para esse encontro. Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial, o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, e a gente vai abordar os itens 4 a 7, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo Paulo. Mas antes vamos fazer então a nossa prece, seguida da nossa leitura inicial. Então eu convido a todos a, nesse momento, elevarem seus pensamentos a esse Pai de amor, esse Pai de bondade, agradecendo pelo nosso encontro e pela oportunidade de termos aqui conosco o nosso amigo querido Maxi, para nos falar um pouquinho sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou em seu Evangelho de amor. Que o estudo de hoje, à luz da nossa doutrina consoladora, possa ser o bálsamo a todos aqueles corações que hoje passam pela dor, pelo sofrimento, pelas aflições, e que possamos levar um pouco de consolo às casas de todos aqueles que nos assistem. Que a espiritualidade amiga faça florescer em nosso coração a força do amor, da bondade, da caridade, para que saiamos daqui hoje melhores do que ontem. E assim, mestre amigo, te pedimos que esteja ao nosso lado, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, a leitura que eu trouxe hoje para iniciar o nosso tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel. E a lição é a lição 166, Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, está em João capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para que concentremos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, gente, nesse texto a gente pode ver que Emmanuel, né, o nosso querido amigo, ele nos ensina que a nossa paz, ela depende das virtudes que a gente vai conquistando ao longo desse caminho, né?
E quem não se sente bem ao olhar para dentro de si ou ao olhar para o outro, não consegue carregar em si essa paz, porque no seu pensamento sempre vai estar o peso desse laço desfeito, né, amigo? Então, Jesus, o nosso irmão que nos ama, conhecendo todas as nossas limitações aqui nesse planeta de expiações e provas, ele veio e se apresentou como caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele nos ensinou a seguir o caminho para que a gente possa adquirir essas virtudes dos céus. Então, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a perdoar 70 vezes 7, a nos reconciliarmos com os nossos irmãos antes de oferecer no altar as nossas oferendas materiais, e nos disse que não se pode amar a Deus sem que se ame também o nosso próximo. Então, através desse texto, a gente percebe que os prazeres da carne, os prazeres mundanos, eles são efêmeros, eles passam, eles acabam junto com o nosso corpo físico, né? Mas as alegrias espirituais que a gente consegue conquistar, né, por mérito próprio, através do nosso esforço e sempre assistidos pela espiritualidade, elas permanecem dentro de nós e elas vão nos acompanhar até o plano superior. Então, a edificação do bem que a gente faz em nós mesmos é também a edificação do bem no mundo, porque quando a gente tem o bem dentro de nós, a gente acaba irradiando esse bem para todos aqueles que fazem a marcha ao nosso lado. Então, era isso que eu tinha que falar sobre o texto inicial, mas a gente já vai entrar, então, no nosso tema de hoje, né, Maxi? E eu queria colocar aqui a parte inicial do Evangelho, desses itens que a gente vai estudar hoje, porque ele nos traz uma passagem muito bonita de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E a passagem diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, Jesus nos ensina que amar a Deus é o primeiro mandamento, é o maior deles, né? E desse amor emana, então, o nosso amor pelo próximo, que é o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu deixo aqui o Max explicar para a gente quem é o nosso próximo. Né? E para amar o próximo, é preciso que a gente também faça exercício constante de nos amarmos. Olha que coisa interessante, né, Fernanda? Se você prestar atenção nessa assertiva de Jesus, quando respondeu ao doutor da lei que capciosamente queria, né, colocá-lo em teste, ele foi buscar em Deuteronômios e Levítico, porque estão lá registrados esses dois mandamentos, de forma aparentemente desconexa, mas estão registrados lá e que Jesus os colocou numa só maneira e faz com que nós vejamos o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Mas quando a gente olha um pouquinho mais para dentro vamos dizer assim, desse mandamento maior, nós vamos encontrar que tem 3 estágios. Amar ao próximo como a si mesmo significa que eu também tenho que me amar, porque como é que eu posso dar o que eu não tenho? Como é que eu posso ofertar a alguém aquilo que eu ainda não possuo? Então é necessário que eu faça aquisições espirituais inicialmente, para que, detendo um pouquinho em mim daquilo que eu já conquistei, eu possa compartilhar com o meu próximo. E quando eu compartilho com o meu próximo, naturalmente, por um axioma, eu estou compartilhando com Deus, porque é o Filho de Deus que está comigo se relacionando. E somos nós dois os filhos de Deus. E quando você faz a um filho, você faz ao Pai. E é isso que acontece nesse mandamento. Toda vez que você quer chegar a Deus, você não vai chegar a Deus sem passar pelo próximo. Existe uma ponte entre Deus e você que se chama próximo. Então, vamos dizer assim, quando a gente analisa com esse ângulo, é incabível, né? A gente não consegue entender como a gente conseguiu viver tanto tempo pensando só na gente, sem considerar o próximo como a ponte que nos leva a Deus. E uma vez que a gente entra na condição de estar desperto para isso,
Aí nós vamos fazer todo o esforço possível para fazer cumprir esse mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, dar ao outro o que eu gostaria que o outro me desse, mesmo quando o outro não consiga dar ou não quer dar. Eu tenho que lembrar que se eu já detenho algum bem em mim, seja qual for, esse bem precisa ser compartilhado com o meu próximo. Se eu guardá-lo para mim, eu estou traduzindo em mim o tal do egocentrismo. Eu estou olhando apenas para mim e esquecendo que eu não vivo só e que um depende do outro. Somos todos amparados e também todos temos que amparar. É um processo em que um depende do outro. O dia que nós compreendermos isso como humanidade, aí haverá essa paz que Jesus nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí sim teremos vida em abundância. Então, não há como chegar a Deus sem passar pelo próximo. E atenção, o próximo é toda a humanidade, claro. Mas veja só, nós não vamos alcançar toda a humanidade. Nós fomos situados num processo reencarnatório em determinado local. E aquele local é o local em que nós precisamos trabalhar. Os próximos, mais próximos de nós, são os que precisam primeiro de nós. Então, os familiares, por exemplo, são os primeiros. Aqueles companheiros de jornada que de alguma forma ou de outra se aproximam de nós, são também os que estão mais próximos de nós. Então nós não precisamos aqui agora, já estou eufórico que eu descobri isso, eu quero mudar o mundo. Não, basta eu fazer o meu esforço no mundo onde eu estou situado e já terei feito grande trabalho. Linda essa definição que você colocou do próximo ser a ponte que nos liga a Deus, né? Porque quando a gente enxerga o próximo dessa maneira, a gente cria um laço que jamais é desfeito, né? Então, que a gente consiga realmente enxergar o próximo com esse sentimento fraterno e de uma família universal. E aí a gente já parte para uma segunda pergunta, pegando o gancho no que você falou, né? O Evangelho, ele nos ensina que nós não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, seja ele o nosso próximo mais próximo, seja ele o nosso próximo mais distante. E nos dias atuais, e aí a gente se coloca também nessas falhas, porque somos todos falhos, né? A gente vê muitas pessoas levando a Deus as suas oferendas, né? Mas sem se reconciliar com aqueles que lhe são próximos, né, com aquelas pessoas que foram colocadas ali em sua vida para uma convivência harmônica, para resgatar, né, as falhas do passado. E muitas vezes também as pessoas saem de templos, saem de igrejas, de casas de oração, de casas de caridade, sem qualquer mudança comportamental. Então, como nós podemos, Max, trabalhar em nós, de uma forma verdadeira, clara, esse amor a qual Jesus nos convida? Então, Fernanda e amigas e amigos, se a gente considerar que amar o próximo de maneira assim geral, sem conhecer o próximo, parece um trabalho menos difícil. Agora, quando esse próximo é alguém que de alguma forma desperta em você alguma antipatia, alguma animosidade, aí nós estamos diante de uma situação mais difícil, porque você vai ter que superar essas energias contrárias ao amor, que ainda estão sendo, vamos dizer assim, emanadas de você no contato com aquele próximo, portanto não é o próximo problema, é o que você traz em você que o próximo desperta. Esse é o trabalho mais exigente que nós temos que fazer, e é por isso que as nossas famílias aqui no país, aqui nesse planeta de maneira geral, são famílias na essência, na maioria esmagadora, famílias de resgate, ou seja, famílias em que os membros que as compõem são membros que num determinado momento anterior de outras encarnações entraram em dissonância, fizeram fazer aquilo que não deveriam, que é, ao invés de amar, odiar. E aí quando elas são colocadas juntos de nós, para que, esquecendo quem fomos, mas não deixando de lembrar quem somos, porque as nossas características vão dizer da nossa personalidade. E as emanações que de nós vai para o outro e do outro para nós, essas emanações, elas geram as simpatias ou as antipatias, porque elas vêm da alma. Então, mesmo escondendo-se num corpo novo, os sentimentos permanecem em nós. Mas esta é uma condição de um mundo de expiações e provas que nós precisamos esquecer quem é o outro, porque se nós soubéssemos às vezes que em nossa casa
está quem nos assassinou numa encarnação passada de forma cruel, é muito pouco provável que nós deixaríamos essa criatura entrar dentro de nossa casa nesse mundo de expiações e provas. O que o mecanismo divino faz? O que a justiça divina faz? Faz com que nós nos vistamos de outros corpos e ali nos colocamos. Mas não tem aquele problema que de vez em quando a gente fala assim, nossa, mas o que eu tenho com esse menino? É o pai falando. Esse menino me desperta alguma coisa. Ou o contrário, nossa, como eu amo esse menino, não sei, parece que eu tenho uma saudade dele, uma coisa tão forte. Ou seja, são aqueles movimentos que estão na alma que geram essas condições, ou de simpatias ou de antipatias. E aí é que está o ponto. Não importa se vem um amor da sua vida, um afeto profundo, que vai ser super fácil você amar. Você não vai ter que fazer força. Não importa se vem algum que te causa mal-estar íntimo, que você não consegue raciocinar por raciocínios lógicos, mas você sabe que alguma coisa tem ali, mesmo que você não consiga articular em raciocínios. Aí você tem que lembrar que nesse segundo caso, você está tendo a bênção de que alguém que você não se lembra quem é, mas que você pressente, foi colocado no seu caminho contínuo, porque foi colocado dentro de um lar, para que você aprenda primeiro a respeitar. E aí é que entram os esforços de olhar para ele não com o sentimento que está emanando em mim, olhar para ele como um irmão, como alguém que eu preciso aprender a amar. Então, com todo respeito, minha amiga e meu amigo, não se faz isso sem o esforço. Eu preciso querer amá-lo, eu preciso me esforçar para amá-lo, eu preciso me predispor para amá-lo. Já no ventre materno, já se percebe as animosidades muitas vezes. A mãe, por exemplo, que está grávida, às vezes cria uma antipatia do pai. O que é isso? Muitas vezes essa antipatia é o espírito que está chegando, que tem antagonismo com o pai. Mas se o pai, que já percebeu isso, passa a mão no ventre materno e conversa com aquele espírito que está chegando e diz, eu te amo, seja bem-vindo, você vai começando a romper, quebrar com esses processos que são animosos para poder construir processos melhores. A cada vez que você o abraçar, você o beijar, você vai quebrando essas dificuldades e pouco a pouco vai se rompendo quando você se esforça nessa direção. E aí então você consegue primeiro estabilizar a relação, já não ter mais antipatias e depois verdadeiramente amar. Dá trabalho? Claro que dá, por isso que o mundo é de expiações e provas. Mas vence aquele que faz o esforço de amar o seu próximo, seja ele quem for, sobretudo quando ele é um animoso para você. Mas não tenha dúvida, ninguém está no nosso caminho por acaso. Eles estão ali porque precisamos nos reconciliar. E a reconciliação verdadeira é essa. Entregar oferendas sem estar em paz íntima com aquele companheiro de jornada, seja dentro de casa ou seja fora, significa que nós não entregamos oferenda alguma. Jesus diz que é para deixar a oferenda de fora e voltar e reconciliar. Porque se deixarmos a oferenda pode não ser aceita. Então é importante a gente perceber isso. Temos que fazer o esforço para amar. Nós vamos ter a espontaneidade do amor um dia, mas não vamos ter a espontaneidade sem a disciplina anterior. A disciplina é que constrói a espontaneidade. Nossa, perfeito, viu, gente, o ensinamento. E o Max nos chamou aqui a uma reflexão muito profunda, porque quando a gente começa a enxergar muita imperfeição no outro, geralmente, realmente, isso é consequência das imperfeições que ainda brigam em nós, né? Então, que a gente consiga fazer esse exercício de reforma íntima, de autoconhecimento, né, para que a gente realmente perceba o que há de falha em nós, porque muitas vezes, quando a gente consegue corrigir essas falhas dentro de nós, a gente passa também a enxergar o outro de uma outra forma, de uma outra maneira, né, e praticar o amor, né? Eu nunca pensei nessa palavra, de praticar o amor com disciplina, e achei isso maravilhoso, porque realmente o amor se pratica, né? Não é de uma hora para outra, é através da convivência, através do perdão, através das experiências que a gente vai acumulando juntos, que a gente passa a ter aquele laço cada vez mais forte com as pessoas que nos são colocadas em nossas vidas. Então, que a gente consiga primeiro limpar a nossa alma para depois tentar, né, exteriorizar esse amor de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, aceitando também o processo de evolução daqueles irmãos que estão ao nosso lado, né? Porque eles também estão tentando, por esforço próprio, corrigir as suas imperfeições. E aqui no livro que a gente está estudando, né, nos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, é trazida a primeira epístola aos Coríntios, né, de São Paulo, e eu vou ler uma parte dela, o capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13, para que depois a gente possa comentar. E é uma passagem muito bonita que certamente alguns de vocês já conhecem.
Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então a espiritualidade aqui nos diz que a caridade, no Livro dos Espíritos, inclusive, tem essa pergunta, né? A caridade, segundo a entende Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Paulo, aqui na epístola, nos afirma que a fé, a esperança e a caridade, entre elas, a caridade é a mais excelente, né? Então, o Evangelho também nos traz aqui uma instrução de Paulo que diz: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. E aí a gente vê que a caridade, então, é uma virtude, uma das mais sublimes virtudes, né, que a gente pode conquistar ao longo dessa nossa caminhada terrena. E ela será, sendo assim tão sublime, será que ela está ao alcance de todos? Como que a gente pode, a partir dos ensinamentos de Jesus e de todos aqueles que o seguiram, né, e que internalizaram os seus ensinamentos, trazer, então, essa caridade verdadeira e sublime para o nosso agir? Então, Fernanda, esse é um momento, assim, quando a pessoa consegue compreender a força que tem a caridade, o poder que essa virtude impõe sobre nós. Quando a pessoa consegue perceber isso, ela quase que lamenta por não ter conhecido isso antes, porque é tão poderoso que torna a pessoa diferente. Agora, o problema, como já dissemos, é que nós vivemos num mundo de expiações e provas. O que significa isso? Significa que nós temos um mundo que tem muito resgate, o mal ainda prevalece, nós estamos entrando para um mundo de regeneração que é indiferente, tem apenas que o bem começará a prevalecer, mas o mal também ainda estará presente. Então nós temos que lembrar que exercer caridade no mundo dessa natureza exige um esforço que poucas pessoas vamos dizer assim, gostam de fazer, porque geralmente ele está associado à dor. Você olha como Jesus disse, o exemplo maior de caridade que o mundo já viu, é Jesus Cristo. Se queres vir após mim, olha, ele te deixa, não te obriga. Se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Você já pensou em se negar? Quando você se nega é porque você já não é você mais quem vive, como disse o próprio Paulo quando estava encarnado. Já é o Cristo de Deus que vive em você. Ou como ele próprio disse, Jesus, eu e o Pai somos um. A minha comida, como disse ele lá perto do poço de Jacó aos apóstolos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ora, se você perceber quando você se nega a si mesmo, é nesse sentido, não é que você perde a sua individualidade. Não é que agora eu não sou mais um indivíduo, que eu não tenho a minha identificação. Não, eu tenho. Só que eu não vivo mais para mim apenas. Eu vivo para o todo. Eu vivo fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros, como o Filho unigênito dele nos amou. Então nós temos aqui um demarcador claro. E amar
esta palavra amar, que às vezes as nossas Bíblias são traduzidas como caridade, essa mesma passagem que você leu, outras são traduzidas como amor. Mas a doutrina espírita nos ensinou que caridade é o amor, só que dinâmico. É o amor em movimento. É quando você sai da contemplação e age. É quando você faz. É quando você vive, ou pelo menos se esforça com todas as suas forças para viver a mensagem de amor. E a mensagem de amor é exatamente fazer a caridade. E ninguém conquista um lugar ao céu com as mãos vazias de caridade. O selo, vamos dizer assim, a senha de entrada para as portas do céu, esse céu obviamente significando aqui simbolicamente paz, você só assume isso quando você é portador das aquisições que a caridade te trouxe. E poder conseguir ter essas aquisições demanda, de novo, esforço e disciplina. Você citou a questão do Livro dos Espíritos, que tem o tal do BIP, né? Benevolência para com todos, né? Essa benevolência é fazer o bem pelo bem de todos, é aquilo que a gente lembra lá na época que Jesus chegou, paz na terra aos homens de boa vontade, né? Esse bem, essa paz, esse bem para todo mundo, para quem quer que seja, né? Então esse movimento de fazer o bem para com todos, se você prestar atenção, Fernanda e amigas e amigos, você vai ver que esse é o mais fácil. Ou talvez menos difícil para alguns de nós. Depois você tem um segundo, que é a indulgência. Ser indulgente para com o outro é o que Fernanda chamou a atenção agora há pouco. É quando você não projeta no outro os seus defeitos. É quando você percebe que o erro do outro você já os cometeu em determinado momento. Então você olha para o outro não com olhos de crítica, de julgamento, vamos dizer, cercear o outro. Poxa, eu não falei para você que não era para fazer assim. Você olha para o outro como um lugar onde você já esteve, que alguém já te ajudou de uma forma ou de outra a sair dele e saber fazer aquilo que o teu aprendiz que está na sua vida está aprendendo a fazer. Então ser indulgente exige sair um pouquinho de você, se colocar na posição do outro e se ver nele. Como, poxa, se fosse eu aprendendo, será que eu teria feito melhor do que ele? Quando você faz essa pergunta, você mesmo cai em si. Mas ainda é um estágio que a gente dá conta de fazer, porque o outro normalmente é uma pessoa que nós não temos vínculo com ele normalmente. Mas quando entra no terceiro estágio, Fernanda e amigos, aí o problema pega. Sabe por quê? Porque o terceiro estágio é o perdão. É aquele que comentamos antes. Por quê? Porque tem aquelas imagens que geram, por causa das nossas antipatias com o outro, e que dificulta você ser benevolente e indulgente para com ele do mesmo jeito que você é para com um anônimo, por exemplo. Olha, gente, com todo respeito, sair à rua fazendo caridade para um anônimo é muito mais diferente do que fazer caridade dentro de casa com um parente difícil. É ou não é? Porque com o outro você toca contato ali do meia hora, 15 minutos, mesmo que você vê semanalmente, o outro que você convive dentro de casa, você trata durante 24 horas. 7 dias por semana, um ano inteiro, sei lá quantos anos juntos. E aí exige aquele esforço que nós falamos agora há pouco, de sair de si e olhar como se você não tivesse tendo aquelas emanações contrárias, dificultando aquele visualizar. É você olhar ele como se fosse uma pessoa diferente, uma pessoa que você não conhece, e perdoar verdadeiramente. Perdoar no sentido de falar, puxa, eu não sei o que aconteceu, não sei o que fizemos, mas qual de nós está sem erro? Né? E admitir que cada um de nós tem a oportunidade de errar. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Quem faz prova acerta é eu. A expiação, inclusive, é uma prova obrigatória, que você insistiu tanto em errar por conta própria, que você é levado a fazer de novo a prova obrigatoriamente. Então, na verdade, o erro é inerente ao aprendizado do amor. E nós precisamos romper nesse último estágio com esse perdão. Por isso que Jesus disse que o perdão tem que ser 7 vezes, 770 vezes. Obviamente, de novo, dá trabalho, porque você tem que vencer uma resistência íntima que ninguém colocou em você, está em você. Mas se você sair de você e olhar o outro como se fosse outra pessoa, que não aquela que te causa o mal-estar, você consegue vencer essa situação. E de novo, pouco a pouco, se anulando para que o outro torne-se importante e você menos importante, pouco a pouco o perdão passa a ser natural. E com o tempo, talvez não numa encarnação, o esquecimento
da ofensa, não do acontecimento, porque ninguém esquece o acontecimento, mas a significação do acontecimento que gerou o mal-estar, isso vai esquecer. Porque aquilo não terá mais significação, porque o outro passou a ser uma pessoa que estava com você e erramos, faz parte do show da vida. E agora sim, compreendemos que o erro é inerente, vamos voltar a conversar e voltar a ser felizes como temos sido no passado e que por razões infantis, do ponto de vista espiritual, perdemos. Então, sim, perdão das ofensas é a terceira etapa mais difícil para que a caridade se faça de verdadeiramente completa. Se a gente conseguir vencer esse, a indulgência passa a ser tranquila, a benevolência passa a ser tranquila. Quando eu digo que passa a ser tranquila, no sentido de, se eu desejar fazer, claro. Porque se eu não desejar fazer também, fica uma letra morta. Max, você colocou aqui de uma forma muito bonita que Jesus foi o nosso modelo de caridade, o maior modelo de caridade aqui na Terra, né? E com certeza isso também a espiritualidade nos ensina que Jesus estava animado pelo divino, né? Um dia, depois de muito caminhar, né, todos nós também estaremos nesse nível. E quando a gente chegar lá, mas eu acho que é um exercício que começa agora, é a gente tentar se diminuir para que o Pai cresça em nós, né? E se diminuir no sentido de calar as nossas vontades, as nossas imperfeições, os nossos julgamentos, né? E deixar com que o Pai fale por nós, porque quando a gente faz isso, quando a gente faz esse exercício, o Pai fala através de nós com amor, com perdão, com benevolência. Então a caridade ela também vai se tornando um hábito na nossa vida. É um exercício difícil, viu, gente? Não é fácil, mas a gente precisa tentar, né? A gente está aqui justamente para resgatar os nossos erros e para tentar sermos pessoas melhores. Então, que a gente consiga, né, aos pouquinhos, cada vez mais nos animar pelo divino. Fernanda, antes de interromper, você me fez lembrar uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, tem pessoas que parece que não fazem força para fazer o bem, e tem outras que fazem o bem com uma dificuldade imensa. Esses que não fazem esforço para fazer o bem, eles não são inferiores aos que são os que fazem força para fazer o bem? Eles disseram o contrário. Os que fazem o bem espontaneamente são aqueles que tiveram que fazer esforço no passado para que isso passasse a ser natural hoje. Então eles são os heróis que venceram as suas caminhadas anteriores. Como você disse, um dia nós chegaremos lá, desde que nós consigamos manter-nos persistentes no bem. Fazendo o bem, dando trabalho. A gente às vezes vê nesses trabalhos sociais que a gente se envolve muitas vezes, aquela pessoa, levantar cedo para ir, estou numa preguiça. Quer dizer, a pessoa ainda não está totalmente envolvida com aquilo, não é natural ainda. Mas não tem problema, ela está se esforçando. Só dela já falar, eu tenho que ir, mas eu tenho que ir. Ela já colocou um passo adiante. Muito diferente daquele que, além de não fazer caridade, ainda faz maldade. Então são passos, e que ninguém se preocupe de não dar conta de fazer todos os passos de uma vez só. Não é assim que acontece. É um processo de longuíssima duração que nós estamos fazendo milenarmente, mas é tão importante que nós não percamos nenhum minuto das nossas vidas, uma vez que nós já conhecemos isso, porque esse esforço é o que conta no mundo espiritual. Não é o bem que você já tem acumulado em você, é o esforço que você está fazendo para que esse bem seja gradativamente acumulado. E isso dá trabalho. Com certeza. Dá trabalho. Impõe disciplina, Sim. Impõe persistência, impõe, como você bem colocou, aquele que aqui se rebaixa, lá se eleva. E toda a caminhada é feita dos pequenos passos, né? Então é assim que se começa verdadeiramente. Então que a gente não se sinta muito longe dessa realidade, porque aos pouquinhos é que a gente vai começando e vai seguindo em frente. E tem uma outra coisa importante, Fernanda, que a gente não pode esquecer. O bem não tem propriedade. Não tem nenhuma escola religiosa que seja dona do bem. O bem, ele será aquele que você tem como na atitude. Não importa se você professa o espiritismo, se você professa o catolicismo, o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, não importa qual a escola religiosa que você expose, nem importa nem mesmo se você não tem escola religiosa alguma, importa o bem que você faça. Isso sim é o que conta no mundo espiritual. Não vão te perguntar, você cumpriu lá no espiritismo que você tinha que cumprir, cumpriu lá no... Não vão te perguntar isso lá em cima. A sua consciência não vai fazer isso para você. O que vão te perguntar é quão bem você fez pelo bem de todos que com a vida você compartilhou. Isso é o seu cartão de entrada. Daí determinaremos aqueles que são os recebidos com alegria, onde haverá festim de bodas, ou aqueles que terão que ter famoso ranger de dentes e o choro.
Você resumiu tudo o que eu acredito aqui nessas palavras agora, porque a minha crença maior é a de que Deus é amor. E se a gente está alinhado com o amor de Deus, a gente está no caminho certo, não importa em qual caminho. E só para você, assim, uma particularidade, peço a permissão para contar, né? Quando eu comecei, depois de um tempo, desde menino eu sempre gostei de estudar essas coisas espiritualistas, mas eu só fui me envolver com o espiritismo mesmo há quase 2 décadas. E quando eu estava começando, o meu benfeitor, eu ainda não sabia quem era ele, eu não sabia direito nem se era meu benfeitor, ele me disse assim, e eu nunca mais me esqueço disso: não importa, meu filho, não importa a escola religiosa que tu professas. Ele sempre falava na segunda pessoa, né? Que tu professes, importa o bem que tu faças. Mas aí ele complementou: mas se tu puderes seguir o espiritismo, o caminho será mais fácil para ti. Então, desde aquele momento, eu tomei claro para mim que é o bem que me levará à paz. A paz íntima, a paz que o mundo não pode dar, que é uma conquista do próprio espírito pelo seu próprio esforço. Este é o bem que nós temos que conquistar. Por isso, por exemplo, uma casa como essa, que se volta a ajudar os irmãos em dificuldades, sejam sociais, sejam dificuldades espirituais, sejam dificuldades emocionais, isso tudo é um bem que nós estamos fazendo pelo bem de todos e que está ao alcance dessa casa. Essa casa está atingindo muitos campos que ela nem imaginava há 3 anos atrás. Por quê? Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, coloque-se disponível para o bem, meu filho e minha filha, meu amigo e minha amiga, onde você estiver, porque o bem virá ao seu lado. O trabalho nunca será negado àquele que quer fazer o bem. E outra coisa que você colocou, Max, aqui, a caridade, né, segundo a doutrina espírita, é o amor em movimento. E eu trouxe aqui uma frase de Emmanuel que fala que a caridade é o teu coração no teu gesto. Então isso me fez pensar muito, porque quando a gente coloca o nosso coração no nosso gesto, a gente está transbordando amor, né? A gente está transbordando amor para todos aqueles que chegam e para todos os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Então isso tem um alcance muito grande. E aí eu passo para a nossa última reflexão da noite, que é a respeito da caridade. Né? Porque a caridade ela é vista por muitos irmãos como algo que vem de alguém para um outro alguém. E eu sempre tive a visão, na minha humilde visão, né, de que a caridade é muito mais uma explosão de amor, uma explosão que impacta o mundo, né, com todas as suas consequências. E aí, colocado isso, na sua opinião, como que a caridade, ainda que em suas menores expressões, ela impacta o mundo? Veja, enquanto você falava, nos lembramos de Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, com aquela suavidade, com a não violência, espalhou o bem da paz sem tocar um único momento em qualquer ato agressivo. O amor é isso. O amor, ele se impõe por si mesmo. Imagine você uma escuridão. Quando você acende a luz, a escuridão não comporta espaço, porque a escuridão é a ausência da luz. E a agressividade, o mal, é a ausência do bem. E o bem é esse amor em movimento. É você espalhar isso como se fosse uma flor. Eu costumo fazer uma prece que intimamente eu gosto muito para mim, que de manhã, quando eu acordo, eu costumo fazer, que eu digo assim: por onde eu for, que não me vejam, mas que sintam o perfume do amor emanando de mim e que esse perfume possa fazer muito bem com aqueles com os quais eu me encontrar no caminho de hoje, né? Então, assim, quando você vive o amor verdadeiramente, Fernanda, como você bem disse, você espalha isso por onde você vai. E quando você está vivendo isso com o seu coração, e não apenas com o esforço, a gente ainda não conseguiu colocar isso dentro do coração, mas está conseguindo pouco a pouco, mas quando se instala, seja por momentos pequenos, seja por momentos longos, naquele momento, quando alguém se aproxima de você, essa pessoa sente bem. Sim. Do mesmo jeito, quando você está com o coração entenebrecido, com o coração dolorido, com o coração ainda maldoso, as pessoas também sentem. Perceba que você se aproxima de certas pessoas e você sente bem, de outras pessoas você não sente bem. Eu me lembro que tem certas pessoas que me contaram
que tiveram a felicidade de conhecer o Chico, que quando chegava assim perto de 50 metros já começava a chorar sem saber por que estavam chorando. Porque a psicosfera da aura dele, a geração, aquele campo aural dele era tão largo que quando você entrava naquele campo, você não tinha como se conter. Era difícil de soptar esse movimento emocional que ele causava em você. Você não era portador disso, mas ele provocava a essência que você traz em você para acordar. Então veja que quando você falou isso, se você viveu o amor, é como Paulo disse, você é a carta viva do Evangelho. Ninguém precisa pegar o Evangelho e ler o Evangelho. Olha, você está vendo o Evangelho. Então viver desta forma, se esforçando para ser assim, é o caminho que faz o amor deter qualquer esforço de guerra, de crueldade, porque é aquela luz que não deixa a sombra permanecer. Então, se nós todos nos esforçarmos para viver essa imagem íntima de fato, nós vamos começar a propagar essas ondas de amor e elas serão preponderantes e daqui um pouco não haverá mais espaço para o mal e o mal acabará. E isso acontecerá conosco? Claro, quando nós estivermos na condição que os Espíritos nos ensinaram de mundo que se chama feliz. Aí o mal é uma excrescência quando ele existisse, se ele existisse. E aí, na verdade, todas as pessoas vivem em condição de amor. E aí elas se dão bem, todos são felizes uns com os outros, porque todos emanam amor. Imagina isso. Nossa. Parece um sonho, né? Parece. Mas é real. Isso é real. Nós precisamos lembrar que no mundo ainda não é assim, mas será. Mas isso depende de nós. Porque a paz no mundo, como disse ele, né, Gandhi, começa em nós. Então, se o amor do mundo começa em nós. E o amor é que traz a paz. É um movimento individual, mas também um movimento coletivo. Né? Por isso que nós temos que espalhar o Evangelho. Por isso que nós temos que espargir essa luz por todos os cantos, para que mais corações se toquem e se conscientizem de que o caminho para a verdadeira vida, a vida em abundância, não prescinde de se amar, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, eu acho que com essa fala do Max a gente consegue finalizar se sentindo muito bem, né? Eu senti daqui e com certeza vocês sentiram tá aí também esse amor se propagando, né? Como o Max colocou. Foi muito bom, Max. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de ter a sua presença, né, nas aulas, os seus ensinamentos sempre grandiosos, e eu quis trazer isso também para compartilhar com os nossos amigos que nos assistem em casa, e tenho certeza que todos eles estão emocionados, assim como eu estou. E eu vou aproveitar, então, esse momento para te convidar para fazer a nossa prece final, mas antes, se você quiser dizer algumas palavras, também sinta-se à vontade e a gente finaliza. Verdade, Fernanda. Quando a gente fala de amor, a gente quer conversar a noite toda, né? E quando a gente fala de espiritismo, esse espiritismo realmente nos cativa, porque é como a gente ter aquele tesouro que Jesus falou, quando a gente acha, a gente vende tudo para comprar aquele tesouro, porque daí você sabe o que fazer, você age com a consciência aberta, tranquila, você sabe o que tem que fazer, você sabe que é uma parte de um todo e que para que o todo exista, as partes têm que se equilibrarem entre si, que é o amor a um para com o outro. E esse equilíbrio entre si precisa se equilibrar com o todo, que é o amor para com Deus. Quando tudo isso acontece, nós temos o chamado harmonia divina. O equilíbrio entre as partes e das partes com o todo traz a harmonia divina que o universo um dia trará para nós. Então, sim, é muito bom e nós conversaremos. Eu tenho a alegria, como você, de compartilhar o Espiritismo e nós estamos muito felizes por isso. E todas as vezes que pudermos, vamos compartilhar. Mas agora é hora de encerrarmos, né? Como você nos avisou. Então, vamos todos nos aquietarmos intimamente, colocarmos-nos genuflexos em espírito diante do Senhor da vida, para dizer: obrigado, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que o Senhor nos concede desde o momento em que nos criou até o presente momento e que nos concederá até o nosso encontro contigo. Obrigado, Pai, por nos permitir conhecer o Evangelho de Teu Filho unigênito que o Senhor permitiu que descesse de tão alto para trazer luz, para fecundar-nos com sua luz os nossos corações. Obrigado, Pai, pelas mensagens sublimes que Ele, o Mestre Divino, viveu para que possamos também um dia vivê-las.
Obrigado, Mestre Jesus, por ter modificado o mandamento maior quando o Senhor disse: um último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, Senhor Jesus, por ser a nossa referência máxima de caridade no mundo e que possamos, Senhor, aprender a negarmos a nós mesmos, a carregarmos as nossas cruzes e, enfim, Senhor, segui-los com fidelidade por todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho de hoje. Tenho certeza que o amor que emanou aqui também emanou nos lares de vocês e que vocês possam, ao longo da semana, também espalhar esse amor por todos aqueles lugares que vocês passarem. Então, eu deixo aqui o meu beijo. A gente se encontra no domingo que vem e agradeço novamente ao nosso amigo Max pela presença aqui na noite de hoje. Um beijo, até domingo que vem. Um abraço.